Olá pessoal, meu nome é Jonas Bravo e hoje eu vou explicar para vocês qual é a origem do Kung Fu. O Kung Fu, ele é um nome que a gente usa para falar de todas as artes marciais chinesas. Então, quando você está falando de Kung Fu, na verdade, você está sendo muito abrangente. Então, você vai encontrar vários estilos, por exemplo, o estilo Louva-a-Deus, o estilo Garra de Águia, o estilo Shaolin do Norte, mas, ao mesmo tempo, artes que são conhecidas como terapias no Ocidente, por exemplo, como o Tai Chi Chuan, ele também é um estilo de Kung Fu. Então, no final das contas, o Kung Fu ele é muito diverso, igual o território chinês, ele é muito abrangente, tá? Então, o Kung Fu, ele surge na China há mais de 5.000 anos atrás, ao mesmo tempo em que os exércitos eles são formados. Basicamente, você vai ver que o Kung Fu ele tem essa ideia de ser um treinamento militar inicialmente. Então você tem os primeiros reinos, por exemplo, a dinastia Xia, a dinastia Shang, a dinastia Zhou, e aí você vai ter a criação dos exércitos e a criação de métodos de treino. Então quando você vai numa aula de Kung Fu hoje, no século XXI, você vai encontrar um método que ele é inspirado nos exércitos. Por isso que na aula de Kung Fu você vai ter, por exemplo, uma formação onde as pessoas ficam todas alinhadas, onde você tem uma hierarquia, ou seja, o aluno mais antigo, ele geralmente tem um poder de voz maior do que um aluno que acabou de entrar, como se fosse uma estrutura militar mesmo. Então, ele começa nessa criação dos exércitos nacionais e ele vai evoluindo e ganhando uma figura mais cultural mesmo. Então você tem que ver o seguinte, você tem um exército e aí você tem vários oficiais desses exércitos. Então você tem os soldados, você tem capitães, generais, por mais que na China você tinha outras classificações. Depois que esse oficial, ele, por exemplo, tem várias promoções, ele vai ficando mais velho e aí ele volta para casa, ele volta para o vilarejo dele. Chegando lá nesse vilarejo, ele começa a passar para frente esses conhecimentos que ele adquiriu com o tempo e com a experiência dele, sendo em batalhas, ou então em acampamentos militares, ou então dentro do governo mesmo. E aí ele vai ensinar para os jovens dessa vila. Então você vai criar o que comumente é chamado de Kung Fu da vila. Então vamos supor que você tem uma capital, né? Vamos supor no Império Zhou, aí você tem uma capital. E aí depois que esse general, ou então esse capitão, pode ser até um soldado mesmo, ele volta para sua vila e ele vai ensinar certas coisas. Com o passar dos séculos, você vai encontrar diversos estilos diferentes de Kung Fu. Então você vai ter aquelas técnicas militares adaptadas para um contexto mais do campo, justamente para você ter no seu vilarejo pessoas aptas a se defender. Então tem esse lado que ele é militar, mas aí aos poucos você vai criando um lado muito cultural também, na medida em que esses estilos vão se diferenciando. Então esse soldado que vai lá no vilarejo, ensina para os seus conterrâneos a manejar uma arma, por exemplo, uma lança, um facão, aí você vai criar um estilo muito específico. Tanto é que muitos estilos de Kung Fu, eles vão estar ligados ou à localidade que eles foram criados, ou então a uma família específica. E aí vai ao outro ponto do Kung Fu, que já começa a se distanciar um pouco dessa ideia marcial, que é justamente essa ideia cultural. Então você não simplesmente treina o Kung Fu para ser mais capaz de lutar, mas você treina também para inspirar disciplina nos seus soldados, você treina também para inspirar bravura e diversas qualidades. Então você vai misturando um pouco essa ideia do Kung Fu que ele é mais militar e do Kung Fu que ele vai se tornando mais cultural. Ao mesmo tempo, se você vai tendo o desenvolvimento do Kung Fu como arte marcial, você também vai ter esse desenvolvimento cultural. Então, nos exércitos, você tinha uma dança militar, que era Wu, né? WW. E aí, isso significa basicamente que os soldados eles fazem aquilo que os exércitos hoje gostam de fazer muito, por exemplo, em paradas militares, né? Que é basicamente mostrar para a população a presença do exército e a força deles. E aí o exército chinês, principalmente na antiguidade, eles faziam isso em formas de dança. Então você tinha, por exemplo, um acompanhamento de tambor, alguns instrumentos, que também era usado para marcar a marcha dos soldados.
E aí você vai criando coreografias e vai criando formas de organizar os seus soldados, de fazer a formação, mas de uma forma mais lúdica também, pensando no entretenimento. E aí você vai criar o Kung Fu que muitos historiadores chamam de Kung Fu folclórico, que é basicamente o Kung Fu que ele não tem um quê marcial, mas ele se pretende em ser entretenimento mesmo. Então pensa que nas cortes antigas você não tinha facilidade de entretenimento, você não tinha Netflix, você não tinha TV, e até o teatro ele era mais complicado, você não tinha uma gama cultural de pessoas que estão fazendo isso. Então você basicamente misturava a arte marcial, que era uma necessidade, era muito comum que um cidadão comum ele soubesse alguma coisa, até porque ele tinha que caçar às vezes, né? Você vive no campo, então não tem facilidade de alimento, e aí você tem que ir atrás mesmo. Se a sua colheita ela foi ruim, então você vai precisar ainda exercer mais as táticas de caça, e aí você vai encontrando essa coisa mais cultural na medida em que o Kung Fu vai virando o entretenimento também. Então dentro dessa corte você vai encontrar essas apresentações que são pessoas que pegam espadas, pegam lanças, bastões, e elas não vão só usar técnicas de luta, mas elas vão também fazer coisas para chamar atenção, para serem fantásticas. Então você vai tendo essa linha de evolução. Você começa como uma arte marcial, e aí que é puramente pensando na caça, vai se organizando em sistemas de luta na medida em que você cria exércitos, e aí você precisa de métodos de treino, você precisa de organizar isso de forma que o soldado, né, ele consiga rapidamente estar apto para o combate, e aí ao mesmo tempo você vai tendo aspectos culturais que eles vão se misturando, né? E aí você vai vendo coreografias, aí você vai vendo shows mesmo onde você demonstra habilidades que elas não têm uma serventinha num campo de batalha, mas que ao mesmo tempo elas são bonitas de ver. Tudo isso vai acontecendo ao longo do desenvolvimento da civilização chinesa. Ou seja, se a civilização chinesa ela tem mais ou menos aí uns 5.000 anos, até mais que isso de história, então o Kung Fu ele nasce junto com a civilização chinesa, ele vai se desenvolvendo ao longo dos séculos junto com a civilização. Ele nunca vai separar a arte marcial da cultura e da busca para a saúde também. Então pessoal, esse vídeo fica por aqui. Ele é basicamente um apanhado de informação sobre a origem do Kung Fu. Se você quiser saber um pouco mais sobre a história do Kung Fu, saber sobre detalhes sobre um ponto específico ou outro, não esquece de deixar aqui nos comentários, deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Até mais!